Boas noites. Eu vou trazer aqui hoje um entendimento em relação a algumas dúvidas, alguns questionamentos que me trouxeram após os vídeos que foram gravados em relação ao manuseio da mesa. Vocês sabem que a mesa trabalha com várias frequências, com várias energias, certo? Trabalha com Reiki Arturian, trabalha com Reiki Arturiano, trabalha com as energias dos florais etéricos estelares, trabalha com a energia das frequências ligadas a planetas, esferas energéticas e vários outros, tá? E uma pessoa me pediu uma orientação de como fazer um processo de limpeza de questões dela, para posteriormente à limpeza fazer a magnetização de frequências. Então, quando a gente ativa a mesa, e o ativar a mesa é abrir a mesa, por quê? Porque a gente pode movimentar a energia fazendo as proteções para a gente. E quando a gente ativa a nossa proteção conectada com os nossos guardiões na mesa, a gente movimenta a energia, certo? Mas quando a gente abre a mesa, a gente ativa o Antakarana da mesa. E a função do Antakarana aqui na mesa é ajudar na transmutação de tudo aquilo que está vindo para o campo. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu viajo, ou quando eu vou fazer alguma coisa que eu quero que um campo energético atue por um tempo grande, eu abro a mesa e eu pergunto por quanto tempo aquilo precisa ficar aberto para que atinja o meu objetivo. Por exemplo, se eu vou viajar, eu tenho um período que eu vou ficar fora de casa. Então, normalmente, eu ativo um dia antes de sair e eu desativo somente após eu voltar. Então, esse campo energético é como se ele estivesse trazendo todas as energias que poderiam me influenciar para o Antakarana. Porque o Antakarana vai absorvendo e vai transmutando. Isso impede que ocorram problemas comigo? Não, não impede. Por quê? Porque o universo entende que certas questões nós temos que passar porque vai trazer um aprendizado. Mas ameniza situações. Então, tudo aquilo que poderia ocorrer e que não tem necessidade de ocorrer, que eu não preciso passar, que não tem nenhum aprendizado para mim, quando eu ativo esse campo energético, o Antakarana absorve. Se eu fizer esse processo de abrir, obviamente, a prancha e deixar ela ativa por um tempo. Eu posso fazer esse processo sem deixar a mesa aberta. Porém, eu preciso fazer uma mesa intencionando que ela fique atuando por um período maior. Então, sim, eu vou fazer todo o trabalho intencionando a proteção durante aquele período para aquela questão. E aí o campo vai se magnetizar e vai atuar no campo. Eu não vou precisar deixar a mesa aberta, vou poder usar ela para outras coisas, mas aquela intenção que foi estruturada e que foi conectada com os mentores e com aquilo que eu magnetizei no processo, vai formar esse campo que vai começar a absorver todas as energias que a gente queriam se manifestar naquele processo, naquela intenção. Então, quando a gente traz isso para a mesa, a gente precisa tirar o nosso Antakarana, a nossa drusa de ametista de cima do Antakarana. E aqui a gente vai colocar a intenção. Então, eu posso escrever: eu solicito que a mesa fique ativa pelo período tal, que eu vou ficar fora. Eu solicito que a mesa faça um processo de limpeza para mim durante o meu trabalho, durante alguma questão específica. Por quê? Porque assim os seus mentores e a estrutura da mesa vão permitir que atue de fato no teu campo apenas aquilo que precisa estar no teu campo. Então vai evitar um monte de questão
por exemplo, se você empata, como eu, você não vai ficar absorvendo energia de qualquer um só porque você empata. Aqui, ativando esse processo de proteção por um mês ou por um período específico, você consegue fazer com que as energias que são direcionadas acabem vindo diretamente para cá. Por exemplo, vamos supor que você trabalha num banco, trabalha num cemitério, trabalha num hospital. Normalmente esses lugares têm energia muito densa, porque normalmente passam por ali pessoas que estão pensando diuturnamente em problema. Ou porque, sei lá, algum familiar tem um problema, ou porque aquela pessoa tem um problema absolutamente grande, ou porque aquilo que está acontecendo está gerando um problema. Então, a energia por si só é muito grande, negativa. Então, se eu faço um processo de proteção para mim, para poder ir trabalhar lá, eu acabo evitando que energias que não precisam entrar no meu campo entrem. E eu faço isso com o Antakarana, certo? Então, vocês ativam, simplesmente abrem a mesa, colocam a intenção. Eu solicito me proteger durante um mês. Ali. Eu solicito me proteger para que essa semana no trabalho não seja tão pesado. Eu solicito me proteger para que a viagem que eu vou fazer não tenha nenhum problema. Vocês vão colocar, vocês vão ver qual das ferramentas vocês vão precisar para movimentar isso, esse fluxo. Por quê? Automaticamente, quando você ativa a mesa, se forma um campo de proteção ao entorno da mesa, que ocorre por quê? Por causa do Antakarana, que além de transmutar, ele traz proteção. Mas como isso aqui é um sistema, outras frequências que estão no sistema, elas se acoplam aqui e ajudam a movimentar a intenção do que se deseja. Então, eu botei a minha intenção, eu quero proteção para o período tal. Eu simplesmente vou colocar o meu pêndulo aqui, intencionar na minha mente o que eu quero, você não precisa verbalizar, você só intenciona mentalmente. No caso aqui, proteção para um mês. A partir do momento que o seu pêndulo começou a girar, tá girando. Você só vai soltar o pêndulo ou fazer qualquer outra coisa quando ele parar de girar. Então eu vou deixar ele rodar. Enquanto ele estiver rodando, significa que ele está magnetizando as frequências de auxílio ou de intenções que você precisa para o período desejado. Tá? Quando ele parar de rodar, significa que dentro daquele período, tudo que se movimentar, automaticamente vai ser trabalhado, transmutado, movimentado energeticamente pelo Antakarana da mesa. Parou. Então eu sei que a partir do momento que eu ativei até o momento que eu desativar, vai estar ativo, caso eu deixe aberto. Caso eu faça e feche a mesa, significa que no período que eu solicitei, vai ficar ativo. Então aqui eu estruturei um campo energético. Esses dias eu estava fazendo uma reestruturação no meu quarto. Eu pintei meu quarto e mudei algumas coisas de lugar. Nesse negócio de mudar coisas de lugar, eu peguei alguns objetos que eu senti que eu precisava fazer uma limpeza nele. Por que tinha energia negativa? Não. Porque eu sou iniciado em um curso que se chama Reiki de Antena Prana. Então eu pego objetos aleatórios e intenciono uma intenção naquele objeto. Vamos supor, eu quero proteção, eu quero prosperidade, eu quero bons relacionamentos. Então eu pego o celular e ativo a antena prana aqui e ela funciona por um período aleatoriamente. Só que chega um momento que essa energia para de ter função. Por quê? Porque eu já atingi aquele objetivo que eu pretendia com ela, com essa antena prana. E se eu deixar ela no campo, por não ter mais efeito, por já ter cumprido a função, ela pode fazer com que outras questões não atinjam o seu objetivo. Então eu pego, no caso eu tenho a prancha de purificação, que é o nosso Antakarana amplificado, conectado à mesa, mas que me permite trabalhar muitas coisas. Então se eu quiser
limpar o meu copo, eu vou lá e coloco na prancha de purificação e ele vai transmutar o copo. Se eu quiser limpar o meu celular, eu vou lá, coloco na prancha de purificação e vai transmutar o meu celular. Isso vale para qualquer objeto que caiba em cima da prancha de purificação. Mas se você não tem, você vem e coloca o objeto em cima do antacarana da mesa e você deixa ali num período. Então, vamos supor, você quer magnetizar um colar, um brinco, um anel, uma corrente, uma chave, para te ajudar a ter uma proteção no seu cotidiano, no seu dia a dia. Após abrir a mesa, você vem, coloca aqui, ativa na mesa as ferramentas que você precisa para movimentar essa energia, dá aquela intenção de proteção, que vai limpar tudo que está ali naquele objeto. A partir do momento que você limpou o objeto, você traz as energias que você precisa para atingir a intenção. Então você pode pegar as ferramentas do scan que magnetizam a proteção e solicitar que sejam ativas no objeto que está ali. Você pode pegar algum sistema de reiki aleatório, sei lá, reiki do Arcanjo Miguel, ativar ali. Isso vai formar um campo de proteção toda vez que você souber que aquilo está com você, para te auxiliar e evitar que certas frequências entrem no seu campo. Significa que você vai se proteger de tudo? Não. Significa que coisas desnecessárias não vão ser permitidas que entrem no teu campo. Então, se alguém intencionalmente fizer uma magia para você, independentemente se você acredita ou não, feitas essas proteções, essa magia provavelmente não vai conseguir acessar o teu campo. Por quê? Porque tem uma intenção de impedir que coisas que não tenham que entrar no teu campo não entrem no seu campo. Então fica muito mais fácil de fazer as coisas fluírem no cotidiano, no dia a dia. E aí você pode trazer a energia que você quiser, que você sentir. Eu sou, como falei, iniciado no reiki de antena prana. Então eu posso ativar nesse objeto que eu coloquei ali a intenção de proteção, a intenção de fluxo, a intenção de atrair apenas coisas positivas, a intenção de fazer com que se movimente o meu dia de uma forma onde tudo aquilo que ocorreu me trouxe algum aprendizado para me fazer ser alguém melhor. Ativar uma antena onde me impeça de ficar reclamando de coisas do cotidiano. Então eu posso magnetizar um monte de coisa, várias frequências. Eu posso ativar o Reiki Arturian, mas aí eu tenho que entender como funcionam os símbolos do Reiki Arturian. Eu posso ativar conexões dinâmicas intergalácticas, mas eu tenho que entender como funciona. Posso ativar o Reiki Usui, mas eu tenho que entender como funciona o sistema e para que servem os símbolos, por exemplo. No Reiki Usui, o Chokurei é para proteção, assim como o Chokurei traz vitalidade, então permite que eu esteja mais disposto, mais disponível, mais pronto, mais preparado para fazer com que aquele dia ocorra naturalmente. Eu posso magnetizar essas frequências nesse objeto por um período. E durante aquele período que vai ficar ativo, que eu vou solicitar que fique ativo, ele vai me ajudar. Eu posso ativar uma vez só e usar para o resto da minha vida? Não. Porque isso vai perdendo o processo. Vai perdendo a intenção. Por que que ocorre? Porque assim, a gente magnetiza coisas intencionando atingir, mas às vezes a gente muda de ideia. Sei lá, vamos supor que eu desejo proteger a minha casa. Mas em algum momento eu percebo que vir do meu trabalho para casa todo santo dia é muito desgastante, longe, então eu decido alugar um apartamento no meio do caminho. Então aquela intenção que eu fiz para me proteger em casa, ao trabalho, não está tendo efeito porque eu não estou mais vindo para casa, eu estou indo para outro lugar. E essa mudança de pensamento, de intenção, faz com que a gente desfragmente aquilo que a gente criou, que é o caso da questão dos antenas pranas que se cria e que atinge o seu objetivo. Quando a gente atinge o objetivo, a gente tem que fazer que aquilo perdeu a função. Então não adianta ficar mandando energia para aquilo, porque ela não vai trazer um resultado ou algo diferente daquilo que já existe. Então, quando a gente vem nessa movimentação de abrir a mesa, fazer a movimentação de purificar ou o ambiente onde a gente está, ou o ambiente onde a gente vai,
ou o fluxo entre onde estamos e aonde vamos permite que esse processo facilite com que só entre nesse meio campo aí aquilo que realmente é importante para o nosso desenvolvimento, para que se atinja certos objetivos. E a gente pode potencialmente ativar frequências compatíveis com o que se deseja. Então, se você quer, sei lá, manifestar um carro, vocês vão ativar um reiki que traga energia de prosperidade. Um reiki Ganesha, um reiki de abundância. Se vocês querem uma coisa de relacionamento, vocês vão trabalhar um reiki com a energia dos ciganos, alguma coisa que movimente essa intenção de amorosidade em você, de permissão em você, de se sentir mais compatível com aquilo que você deseja atingir. Então, todo esse entendimento que vocês têm que ter é focar no objetivo. Se o objetivo é atrair algo, esse atrair algo tem que frequencializar com o seu campo e, de fato, movimentar dentro do conhecimento que vocês possuem. E aqui na mesa tem inúmeras ferramentas, mas existem inúmeros outros sistemas que podem ser ativos para complementar isso que vocês vão trabalhar no campo de vocês, ou para o campo de vocês. Certo? Então, dentro desse entendimento de como fazer uma limpeza de campo e como magnetizar uma intenção, eu acho que esse vídeo cumpriu a função. Se alguém tiver alguma outra dúvida, me chama ou no privado ou lá no grupo do curso e dentro da minha disponibilidade eu respondo. Gratidão por se permitirem e a gente se vê no próximo vídeo.